Olá, muito boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do fuso horário que nos está a ouvir. Mais uma vez estamos por cá para de facto levar até vós o melhor do conhecimento possível, com fins de que possamos então enverdar a altos pedestais da intelectualidade. José Mariano Roça é meu nome, acredito que de facto todos vós já sabeis. Mais um ponto de vista, uma das ramificações da educação. Queremos então, na verdade, mais uma vez, discutir sobre um tema importantíssimo. Aliás, como sempre, nós estamos aqui para discutir temas que de facto promovem, transbordam além daquilo que de facto tem sido discutido no senso comum. Estamos aqui para educar, estamos aqui para transmitir conhecimento, de formas a que então possamos melhorar a situação do nosso país e não só. Hoje temos um tema muito interessante: ética e gestão pública. De onde vem, para onde vai, como de facto é administrado o dinheiro do Estado. Tanto estaremos aqui então para debater sobre esse tema. É um tema muito importante hoje, pois que tem sido alvo de muitas conversas, tem sido alvo de muitas situações. A gestão e a estabilidade de um país depende de como é que de facto os próprios gestores, os próprios administradores do dinheiro público de facto vão funcionar. Depende que estratégias ou que ferramentas de facto vão utilizar para garantir o crescimento e o desenvolvimento da nação ou de um determinado país. Para isso, de facto, estaremos com dois grandes monstros no nosso mercado e não só, a falar sobre este tema. À minha direita temos tanto Aires Ndunduma, que é de facto advogado e consultor jurídico. Aires Ndunduma, boas-vindas. Muito bem, obrigado. Renovados votos de saudação e bem-aja pela oportunidade de cá estarmos mais uma vez. Muito obrigado, Aires Ndunduma. À minha esquerda estamos com Sitak Nunes, ele que de facto é contabilista e empresário da Citafel, e não só. Sitak Nunes, bem-vindo, por favor. Muito obrigado, senhor moderador. Saudações extensivas a todos. E agradecer o convite que nos foi formulado. E cá estamos mais uma vez para, na apreciação contabilística e empresarial, podermos apresentar a nossa perspectiva em relação à temática que nos foi colocada. Muito obrigado, espero que o ambiente seja produtivo. Muito obrigado. Na verdade é sobre produção que queremos. Estamos aqui não para criarmos desordem intelectual, mas para podermos educar. O pessoal de casa, na verdade, queremos transmitir o melhor conhecimento possível e, na verdade, trouxemos aqui grandes mentalidades. O nosso ponto de vista, o nosso programa funciona da seguinte maneira: nós vamos passar a palavra a vós e quem de facto tiver um contraditório ou contra-argumento, de facto pode se manifestar de forma organizada e, mais importante, queremos transmitir e educar a nossa sociedade. Então é isso, sejam bem-vindos. Ética e gestão pública, este é o nosso tema. Tanto temos, como disse a priori, hoje para o crescimento social, para o desenvolvimento social e desenvolvimento de um país, é necessário que de facto o governo realize despesas. E essas despesas realizadas pelo governo são necessárias receitas, e as receitas do governo são arrecadadas de várias formas. Temos aqui especialistas para nos falar de forma aprofundada sobre ética e gestão pública. De forma introdutória, Aires Ndunduma, quando falamos de ética e gestão pública, estamos a falar de quê? Mais ou menos, por favor, em gesto de introdução. Okay. Muito obrigado. A título de notas introdutórias, nós gostávamos de realçar no que toca à ética, que a ética como sendo uma régua que vai alicerçar sobre o que é correto e o que é errado, é um aspecto indissociável daquilo que é
o nosso tema é epígrafe, que é essencialmente a gestão pública. A gestão pública deverá ser entendido como o alicerce no contacto entre o Estado e a sociedade. O que quer dizer que se nós depositamos a nossa fé pública toda aos decisores de uma sociedade, nós temos em antemão a ideia de que a conduta dos gestores públicos, ou nesse caso, a própria gestão pública não será feita à margem daquilo que é a ética como tal. Daí que, a título introdutório, nós encontramos uma aliança entre a ética e a gestão pública, já que não se pode, em linhas gerais, administrar não pautando por princípios éticos, né? Então, é o que nós podíamos, logo de início, levantar. E, claro, aqui de realçar que a ética vai depois se ramificar em algumas questões deontológico-profissionais relativas aos próprios decisores públicos. Muito obrigado, muito Exatamente. obrigado. Dr. Stack Nunes, Certo. sempre um prazer tê-lo, mais uma vez. Em gestos introdutórios, ética e gestão pública, quem nos tem a dizer, por favor? Certo. Na verdade, o meu colega de painel fez uma nota interessante e eu subscrevo na totalidade. Mas aqui, em gesto introdutório, vale adicionar que a ética, né, deriva praticamente do grego, Sim. que significa ethos, que no fundo é esse discernimento entre o certo e o errado, ou entre o bom e o mal. E na gestão pública não poderia se fazê-lo com eficiência se não tivéssemos descrito e escrito os elementos que são certos ou errados na prática da gestão pública, porque inicialmente a administração pública visa satisfazer os interesses da coletividade. Então, para que nossos decisores políticos ou os nossos funcionários da administração pública pudessem pautar por este princípio que visa essencialmente a garantia dos interesses públicos, é extremamente importante que haja um conjunto de princípios reitores e reguladores para que os nossos administradores, funcionários pudessem pautar por eles. Exato. E na medida em que os mesmos não tiverem a cumprir ou andar em alinhamento àqueles princípios definidos, viessem então os elementos jurídicos para poderem então sancioná-los. Exato. Portanto, falar de ética, estamos a falar essencialmente desses princípios, né? Como primeiramente garantir que haja os funcionários públicos devem pautar pelo interesse público. Boa. Ou seja, é extremamente importante que não haja ou seja, colocar o interesse individual em cima da coletividade. Este é um princípio ético muito forte na administração pública. E depois outros que nós efetivamente poderemos também fazer nota ao longo da nossa apresentação. Exatamente. Muito obrigado. Elencou aqui aspectos muito interessantes em que, portanto, aquele que serve deve servir para os outros. E servir para os outros é funcionar com a maior e a melhor ética possível. Temos aqui um aspecto, já que estamos aqui a falar de gestão pública, né, e que, na verdade, são os recursos que o Estado... gestão pública, estamos aqui a falar do próprio Estado. Certo. E são os recursos que o Estado disponibiliza à sociedade que facilitam o crescimento e o desenvolvimento desta mesma sociedade. Mas o que nos deixa meio assim confusos e se calhar duvidosos lá em casa é queremos saber de onde vem então, né, essas receitas, esse dinheiro do Estado. Na nossa sociedade temos confundido, o Estado nos deve, o dinheiro do Estado é nosso, mas de onde vem esse dinheiro do Estado? Né? Queiram só nos esclarecer, por favor. De onde vem o dinheiro do Estado, não é? E, de facto, como é que o Estado arrecada estes bens? Por meio de quê? Gostávamos de saber da vossa parte. Por favor. Podemos começar, e aqui estamos com o Dr. Citar, que depois vai tecer mais alguns subsídios. A princípio, os Estados são movidos à base de receitas fiscais. E não foge à regra a questão essa questão, né, da origem dos famosos dinheiros que fazem funcionar o Estado. Essencialmente derivam das receitas fiscais, e aqui nós
nós traríamos à colação as questões ligadas aos impostos, aos rendimentos, às taxas e todo esse panorama que os latinos chamavam de tributum, né? Todo esse panorama do tributum é que faz funcionar o próprio Estado. No que toca à origem, nós podíamos avançar essa questão. Exatamente. Sim, porque há uma ideia que permeia a visão comum de que o que move o Estado são essencialmente os recursos in natura, né? E O que é isso? Recursos in natura? a ideia de que se por acaso nós temos diamante em Angola, esse diamante devia ser repartido a cada um de nós, porque esse é o nosso dinheiro. Há uma visão um pouco dissociada e aqui gostava de trazer à colação, se calhar, alguma visão ligada à literacia fiscal do senso comum. Por quê? Porque a ideia que ronda no senso comum não é essencialmente essa ideia escolarizada que nós temos. Muita gente não tem a ideia efetiva de onde vem o dinheiro que move o Estado, né? E daí nós tecemos essas notas relativas à origem ser essencialmente e fundamentalmente as receitas fiscais. Exatamente. Queremos mesmo perceber e utilizarmos aqui alguns termos muito básicos para nós de lá de casa percebermos. O líder do Nduma diz que as receitas do Estado vêm por meio dos impostos, essencialmente desta questão dos impostos. Sim. E nós vamos aqui pegar um ponto. E o pagamento de imposto deve-se à regulação, à regulamentação das empresas e não só. Sendo que existe, de facto, muitas empresas informais e sabemos que as empresas informais não pagam imposto. Será que necessariamente todo o dinheiro que o Estado arrecada vem mesmo dos impostos das empresas formais ou tem outra forma que o Estado usa para arrecadar receitas, doutor Sitaque? Exatamente. Obrigado pela pergunta. Eu, quando começo a falar das receitas públicas ou do Estado, não tenho como não soltar um sorriso no interior de mim. Porque quando nós crescemos, todos sabíamos que Angola era um país rico e belo. Né? E estamos a crescer, a atingir outras idades e ainda não sentimos essa riqueza da Angola. Né? E refletirmos hoje sobre onde é que de facto vem o dinheiro do Estado é extremamente importante. O Dr. Aires fez menção já de um aspecto importante, mas eu vou procurar adicionar, porque basicamente os Estados modernos, ou os Estados na sua plenitude, vivem de três fontes fundamentais. A destacar essencialmente as fontes patrimoniais, ou seja, o Estado ganha dinheiro com a utilização e a exploração do património, que são as receitas patrimoniais. O Estado também vive ou obtém dinheiro das receitas creditícias, que estamos aqui a falar concretamente dos créditos contraídos tanto a nível da praça internacional, bem como os créditos contraídos a nível da praça local, que é a tal dívida pública interna, que pode ser feita pelas empresas ou então pelos particulares, na emissão de títulos ou bilhete de tesouro. E também temos essencialmente as receitas tributárias, que é ali onde essencialmente entram o aspecto que foi dito pelo Dr. Aires. Nas receitas tributárias nós encontramos três elementos fundamentais, que são os impostos, as taxas e as contribuições especiais. No entanto, todos estes três ingredientes, em função da atividade que for desenvolvida pelo Estado, é que de facto vão formar a que nós chamamos receitas tributárias. Mas o que acontece? As receitas públicas. Mas o que acontece? É que os Estados em via de desenvolvimento têm efetivamente, ou os países não desenvolvidos mesmo, ou subdesenvolvidos, têm no seu quadro de receitas mais as receitas ou patrimoniais, né? Ou então as creditícias, e não essencialmente as receitas tributárias, porque, como disse muito bem o moderador, que as receitas tributárias tendem a ser cada vez maior
quanto mais foi o funcionamento das empresas e, subsequentemente, da economia. No entanto, Angola, por exemplo, ainda é tido como um país petrodependente, ou seja, um país 100% dependente do petróleo, não 100%, com as devidas aspas, mas a maior parte das nossas receitas dependem do petróleo. E o petróleo é uma receita patrimonial. Ok. E até parte da nossa receita fiscal, que também hoje estamos a criar, né, a nível do Ministério das Finanças e das políticas públicas, está a se criar algum desafio para que as receitas do setor não petrolífero tendem a crescer, porque o petróleo um dia vai acabar mesmo. Temos que entender, se olharmos para os relatórios dos países da OPEP e outros, a tendência das receitas petrolíferas é que sejam cada vez menores. Então, nós dependemos essencialmente do petróleo. Só que o petróleo é efetivamente extraído, é produzido e também depois tem a exportação. Então, boa parte da nossa receita tributária também ainda vem da produção e das transações que são feitas a nível do petróleo, ou seja, dessas big companies como a Chevron, a própria Sonangol e tantas outras. Ou seja, a nossa receita tributária ainda também advém boa parte dela da exploração do próprio petróleo. Então, nós estamos nesse cenário de que as nossas receitas públicas vêm desse todo elemento que eu fiz menção, mas ainda a dependência quase que total é do petróleo. Exato. Exatamente. Bom, nós percebemos, elencamos aqui então que as receitas do Estado vêm dos impostos, que fala aqui o líder Ndunduma, e outra parte vem da dependência do petróleo. Sim, sim. Isso? Sim, que o líder está aqui. Essencialmente dos créditos, do patrimônio. E também tem a questão do crédito. Sim, porque nós somos líderes. Okay. Vejamos um elemento importante. A dívida pública em Angola só cresce. A dívida pública, tanto interna quanto externa. Exato. Por exemplo, o Orçamento Geral do Estado de 2024 esteve avaliado em 24,7 bilhões de kwanzas, e dos quais cerca de 59% ou 58%, quase 60%, eram de dívidas. Ou seja, ainda nós recorremos à praça internacional para a contração de financiamento. Então, significa que os 24,7 bilhões de dólares de kwanza foram financiados com 60% de dívida. Boa. E a dívida deve ser paga. Exato. Então, quando a dívida for paga, asfixia a tua liquidez. Porque você vai ter que recorrer naturalmente, vai ter que amortizar a dívida contraída e pagar o serviço da dívida, que é o juro, que também é bastante alto. Então, podemos aqui dizer que os países financiam-se por impostos, mas ainda os impostos não são suficientes para financiar as despesas públicas. Aqui vamos aqui fazer um enquadramento no nosso país. Será que esta necessidade, quando chegou, eu me lembro muito bem, quando chegou a questão do IVA, foi um problema muito grande aqui na nossa sociedade. As nossas mamães até então não entendem o porquê deste pressuposto. A questão era, Angola tem dinheiro mesmo? O líder dizia que o nosso país, aquela música, Angola é um país grande e belo, mas ainda assim nós não sentimos os benefícios desse dinheiro, desta riqueza. Mas o que é que está na base disso? Primeira questão tem aí, Angola tem mesmo dinheiro, e o que é que está na base de nós não sentirmos na pele a riqueza que o nosso país tem? Antes mesmo de pegarmos, eu gostava de pegar uma deixa apresentada pelo CITAC. Há um ponto relativo à insuficiência das receitas fiscais como meio de subsistência do Estado. Okay. Às tantas, nós ficamos a nos questionar sobre o fator regulação, né? Regulação dessa área atinente às receitas fiscais. Por quê? Porque nós acabamos por sentir, né? Aqui falo nós, como sendo parte do senso comum mesmo, nós acabamos por sentir que há muito dinheiro a ser produzido a nível de receitas fiscais, mas às tantas, por nós termos mais atenção à visão petro, ficamos é como se nós estivéssemos a retirar o dedo da impressão das receitas fiscais. Por quê? Porque nós não conseguimos entender, por exemplo, o facto de nós estarmos constantemente a solicitar e a tornar Angola um mercado aberto para investimento estrangeiro e tudo mais, termos aqui já algumas empresas, porque também entendamos que Angola de 2025 não é Angola de 2002.
né, há algum impacto no mercado econômico a ser feito por meio das empresas. Mas ainda assim, as receitas fiscais revelam-se insuficientes e podemos até colaborar e corroborar nesse aspecto, só que fica aqui um ponto cego no que toca à transparência dessas receitas fiscais. Eu não sei, às tantas, qual é a apreciação que o Dr. Steck faz em paralelo à afirmação segundo a qual os impostos ainda se revelam insuficientes fontes de receita. Sim, obrigado. Sim, Aires. O que acontece? Não nos mintamos, e não é mesmo para nos mentirmos, porque se tiram do nosso orçamento o petróleo, sim, Angola vai entrar numa situação de extrema, não diria pobreza ou calamidade. Angola estará péssima. Se nos tiram o petróleo, Angola não funciona. Por quê? Porque as nossas receitas ainda devem do petróleo. Há um desafio grande que o Executivo tem levado a cabo para diversificar a fonte de receitas, né? ou a diversificação da economia. Mas ainda é um desafio em Angola, porque se olharmos para o crescimento de Angola, se olharmos, por exemplo, para 2002 a 2024, por exemplo, se você acompanhar o gráfico do crescimento das receitas em Angola, você vai dar conta que quando o petróleo sobe, a nossa produção, o nosso PIB também sobe. Mas quando o petróleo desce, o nosso PIB também desce, porque o PIB é o principal indicador macroeconômico para nós medirmos a produtividade nacional. Certo. Ou seja, o nosso PIB desce quando o petróleo desce, o nosso PIB também sobe quando o petróleo desce. Por quê? Sim. Porque em outros setores não há economia. Angola é um país petrodependente e Angola também é um país que não exporta, não produz, né? Vive só de importações. Agora, há um desafio que tem sido feito, e ali podemos destacar vários projetos que foram realizados pelo Executivo, nomeadamente a própria reforma tributária, porque hoje em dia os países modernos vivem de impostos, mas nós ainda não vivemos dos impostos. Sim. Então, há necessidade de criarmos um conjunto de leis, mecanismos para que maximizemos as nossas receitas tributárias. Só que as mesmas não vão ser maximizadas com leis. Tem que haver produtividade na economia. Quem produz com os impostos são as famílias, por meio do consumo e do seu rendimento pessoal, e, subsequentemente, são as empresas, por meio dos seus lucros. Se nós olharmos no Orçamento Geral do Estado, do ano em que fiz referência, ainda notaremos que das receitas, apenas 9 mil milhões de kwanzas é que vêm dos impostos. Mas se olharem nos impostos que contribuem, cerca de 4 ou 5 mil milhões ainda vem do setor petrolífero. Por quê? Os impostos vêm, por exemplo, vamos falar, quais são os impostos que o Estado arrecada? Okay? O Estado arrecada, por exemplo, o imposto industrial. O imposto industrial é um imposto pago pelas empresas quando obtêm lucro no final do exercício. Mas, Dr. Steck, eu não quero roubar o papel do moderador. Sim. Mas há aqui um ponto. Sim. Há um ponto. Enquanto nós continuarmos a olhar para o petróleo, as outras fontes de receitas serão áreas de pouca observação por parte da maioria. E nós acabamos por ver que em Angola não se fala de transparência orçamental. Tendo em conta esses escândalos que nós vemos hoje, acabamos por dar conta que, por exemplo, esses dados não são transparentes. Ficou claro. Não, são os ficou que claro. temos, Não. Esses dados não são transparentes. Se são o que temos ou não, facto. Mas não são transparentes. Por quê? Entenda que também tem instituições internacionais ali. Esses dados não são do Ministério das Finanças. Sim, mas ainda assim, nós nos vemos em escândalos em que se revela outros montantes que não constaram desses orçamentos. Sim. Sim, e esses dinheiros eram oriundos de fontes, seriam fontes de financiamento do próprio Estado. E estaríamos aqui a falar, por exemplo, de números maiores se tivessem sido contados. Sim. Esses valores. Sim. Então, não será que nós devíamos começar a pensar numa perspectiva de que, inclusive,
não termos as receitas fiscais como principal fonte ou não prestarmos atenção nas receitas fiscais fosse também um meio de esses dinheiros serem negligenciados do ponto de vista de fiscalização e transparência orçamental? Não, eu acho que, claro que falar da transparência é complexo em Angola e eu não tenho tantas bases para o efeito, mas é o que eu digo sempre, né? Os dados estão publicados e eles falam muito, porque são numerados. Se nós não tivermos uma outra fonte, fica muito difícil ter que aferir. Sim. Claro que no orçamento já houve muitos críticos sobre algumas rubricas que não são declaradas no orçamento, como o caso do gás, da madeira e outros recursos naturais que também Angola efetivamente explora. Eu não fiquei bem atento na proposta orçamental ou no orçamento de 2025, porque ainda estou a estudá-lo, mas ainda havia já essas reclamações. Mas se olharmos, porque hoje o nível de transparência, e se olhares também até no ranking, Angola subiu alguns degraus, comparativamente com os anos anteriores. Mas eu quero analisar os dados que foram publicados, porque são esses que nós temos, mas também não estão bons. Não estamos a dizer que foram desenhados. Nos fazem pecar. Sim, mas agora, permita-me só. entre gastar tempo com esse elemento, vamos aliar muito subjetivismo e não conseguimos analisar. Forma, claro que poderíamos levar como um elemento a considerar, mas temos um trabalho interno a fazer. Exato. Mas se tu olhares, Angola em muito ranking está ainda péssima, mas é mesmo com esses dados. Tá bem? Então eu acho que se já estávamos assim com esses dados, claro que os verdadeiros seriam piores, né? Será? Então, claro, porque... Eu fiz aqui uma pergunta, só espero que não se percam nela. Sim. Eu fiz aqui aquela questão, por que que nós não sentimos, de facto, na pele os recursos, os bens que o país, de facto tem, já que se afirma que temos bens, já que se afirma que de facto temos condições. Mas por que que o povo, por que que a população de facto não sente na pele esses efeitos? O que é que está na base dessa questão? Foi a pergunta que fizemos. Não, sim, eu acho que, recordo-me da pergunta, inicialmente questionou se Angola tem de facto exatamente, dinheiro, né? Se há condições para, portanto, garantir a sobrevivência e os serviços básicos da população. E se há, por que que de facto nós não sentimos? Ou se sentimos? Bem, aqui o sentir é relativo, né? Aqui não estou aqui a me apegar nas palavras de Sua Excelência, mas o sentir é relativo. Exato. Né? Porque nós temos que olhar dois indicadores importantes quando falarmos da riqueza nacional. Primeiro é o PIB. O nosso PIB é o PIB e nossos dados demográficos. Angola é um país que cresce praticamente quase que 3% anual. Nós saímos de 2014, acho que éramos 25 milhões de habitantes, né? O censo era, acho que éramos 25 milhões de habitantes, e hoje estamos já quase a chegar em 36 a 37 milhões de habitantes. Mas o crescimento da nossa população não acompanha o crescimento econômico, porque o nosso PIB cresce abaixo dessa percentagem em relação à população. E aqui nós temos que olhar também, depois em outros indicadores, como o PIB per capita, qual é o rendimento por cada cidadão. Sim. E olhando, por exemplo, também, sobretudo, para o IDH, que são indicadores como educação, saúde e a longevidade. Se olharmos para o nosso IDH, ainda está aí em 0,59, 0,58, está muito próximo dos países em via de desenvolvimento. Então, apesar da produtividade, do potencial que nós temos em riqueza, tanto em petróleo quanto em outras receitas, é impossível criar um equilíbrio porque a população cresce a um ritmo e a economia cresce num outro ritmo. Exato. Então, a receita produzida por Angola não é suficiente para atender a toda a população. Okay. Porque também, em muitos momentos, o nosso país não conseguiu aplicar, de facto, uma economia de mercado, em que as empresas pudessem ser mais produtoras, empregadoras, e não o próprio Estado. Nós ainda vivemos um regime paternalista que adquirimos, portanto, do regime comunista. Então, Angola, a nossa economia ainda não é de mercado de facto. Por quê? Porque também devemos desconstruir já essa ideia de que o dinheiro do Estado é que vai alimentar todos. Não. O dinheiro tem que ser gerado pelos privados.
Numa economia de mercado tem que haver, o Estado tem que fazer o seu papel de facto, de regulador, estimular a economia, mas as famílias vão produzir e elas vão ganhar daquilo que produzem. Para que, quando há impostos, apenas se faça ou se vele pelos serviços públicos. Ok, pegando, posso também tocar nessa questão que Tá foi à vontade, levantada? pode tocar. Pegando essa questão e tendo em conta aquilo que são os acontecimentos odiernos, né, da Angola, eu teria uma percepção de que, a nível dos números, a nível daquilo que são, aquilo que é a base de dados que nós temos, concordaria com o Dr. Sitak. Todavia, a praxe nos dá também um outro ponto de vista. Né? Ok. E, graças a Deus, esse ponto de vista não sofre divisão. Por quê? Porque, nesse outro ponto de vista, nós também acabamos por dar conta que a gestão pública, os decisores, encontram-se banhados em muitos esquemas. Por quê? Analisa que, por exemplo, a nível de dados, já nem é suficiente, nem para atender às necessidades. Certo. E, apesar disso, nós ainda fazemos parte de um país onde o crime de peculato é visto de forma leviana. Leviana, sim. Os esquemas que fala são questão de peculato. Nós temos, por exemplo, nós temos na nossa realidade crimes a serem cometidos por decisores públicos, decisores políticos de grande impacto. Exatamente. Quando alguém desvia, e aqui entendamos, quando alguém desvia, por exemplo, 10 ambulâncias, é diferente de quem roubou uma botija. Porque quem roubou uma botija acabou com a fome de uma casa. Quem roubou 10 ambulâncias condenou a vida de muita gente, milhares de pessoas. Então, aqui entendamos o seguinte. Esses números apresentados pelo Dr. Sitak, já nem que fossem realmente aplicados, não responderia àquilo que são as nossas necessidades efetivas. E ainda assim, nesse processo, tem desvios, tem corrupção, tem esquemas fiscais, tem um monte de situações. E aqui nós começamos a voltar para aquilo que é a ideia de Dostoiévski, né? Nós não podemos mudar a sociedade se não mudarmos o animal que mais fere a sociedade, que é o homem. E às tantas, acredito que nós não devíamos dissociar a nossa abordagem, acadêmica, aquilo que é a abordagem situacional e efetiva que nós vivemos em Angola. Pois, é uma questão preocupante que apresenta e que tem assolado a nossa sociedade, a questão dos desvios dos fundos, a questão da corrupção que tem lesado. Será este o pendor que faz com que nós não sintamos na pele as riquezas? Porque se há desvios, Dr. Sitak Nunes, é porque tem alguma coisa. Se desviamos, o famoso atualmente tem aí os 7 milhões que debate, 1.000 milhões. 100 milhões ou bilhões que se desviou, é porque ainda tem. Então, o que é que está na base desse desvio? Por que de facto situações ou pessoas que lhes são atribuídas o cargo para administrar bens públicos desviam esses bens e, consequentemente, esses seriam de facto usados para portanto, preencher a outra lacuna do Estado? Né? Então, o que é que está na base dessa questão? Sim, olha, boa pergunta. E aqui o Aires fez nota a um aspecto importante. Ou seja, se nós olharmos para as nossas previsões, já apresentam indicadores com cenários péssimos, né? Ou cenários de muito risco. Então, esta situação agrava quando, mesmo assim, não há disciplina para efetivamente implementar aquilo que nós estamos a nos comprometer. E a resposta da sua pergunta está mesmo no tema em que nós estamos aqui a discutir, que é a ética na administração pública. Porque eu tinha um professor de sociologia que ele disse algo muito importante, que o principal mal que enferma Angola está na honestidade da pessoa. Não conseguimos repetir, por favor. Eu estava a dizer que o principal mal que efetivamente enferma Angola está na honestidade das pessoas. Isso é muito forte. Ok? E se tu olhares, tudo quanto hoje é feito está muito associado para os valores morais, valores éticos das pessoas. É que as pessoas são desonestas.
ok? E esse comportamento, por exemplo, do caso dado do exemplo de 7 mil milhões, é efetivamente um ato de desonestidade. Ou seja, não há ética inicialmente por parte daquele jovem. Porque ele, quando tira 7 mil milhões para consumir sozinho com um grupo de pessoas, já quebrou com o princípio básico da lei da propriedade pública, que é velar pelo interesse da coletividade. Ou seja, quando tu fores um servidor público e não consegues colocar o interesse coletivo em cima do teu interesse pessoal, tu não estás preparado. Ok. Porque 7 mil milhões, eu estava a fazer aqui algum cálculo, com 7 mil milhões, se tu tiveres que financiar o setor agrícola, por exemplo, tu és capaz de, se abrires cada fazenda com aproximadamente 400 milhões de kwanzas, que efetivamente você vai colocar um bom sistema de irrigação, vais construir um bom armazém de matérias-primas, vai investir em insumos, pessoal, tu chegas a abrir aproximadamente 20 fazendas. E essas 20 fazendas poderão empregar até 1.500 pessoas, ou mais. Só? Ou seja, quantas pessoas sairiam do desemprego com esse financiamento? E o setor agrícola, investir no setor agrícola, ele condiciona outros setores. Porque o que vai acontecer? Se tu investir no setor agrícola, estás a alimentar o setor da indústria extrativa, que vai, de alguma forma, vai transformar os produtos produzidos no campo, transformá-los em produtos industrializados. Exato. Então, ele já alimentou o transporte, a mecânica, e depois vai para o comércio, vai alimentar os supermercados. Isso reduz, de alguma forma, a importação. Então, são 20 fazendas que poderiam ser abertas, mas a funcionar em pleno, não com uma agricultura mecanizada, mas com uma agricultura, efetivamente, não como uma agricultura de tração animal, por exemplo, mas como uma agricultura mecanizada. E se isso levar em outros planos de negócio, outros negócios, como, por exemplo, em farmácias, assim, a funcionarem de forma... farmácia e com serviços de centro médico, por exemplo, aqui com um modelo de negócio de uma microempresa, você pode falar aí de aproximadamente 20 milhões, tens uma farmácia a funcionar. Com 20 milhões a funcionar uma farmácia, você pode abrir até aproximadamente 350 farmácias que vão com serviços também de saúde pública, vão combater doenças como a cólera, que é uma doença básica para um país que produz como o nosso, que é um problema de higiene. Exato. Estamos juntos? Então essas farmácias deveriam combater um problema muito grande que o país não consegue resolver com os poucos hospitais que nós temos. Então, o que está na base disso, por isso que nós dizemos sempre, nós somos excelentes na criação de leis, mas somos péssimos na execução. Porque a forma como é executado o Orçamento Geral do Estado não gera produtividade. E as coisas estão ainda um pouco piores, porque há ceticismo em muitos aspectos. Como é que Angola, em um ano, sai de um orçamento de 24,7 bilhões para um orçamento de 34,3 bilhões, ou seja, um crescimento de quase 40%. O nosso PIB não cresceu isso tudo. Ok. Nós queremos satisfazer quê? O número de municípios que criamos. Exato. E esses municípios só geram despesas correntes de consumo. Você vai ter que pagar salários, construir. E isso não tem um impacto direto na economia. Ok? Para que efetivamente multiplique a nossa produção. Então, eu acho que esse comportamento está muito atrelado à ética. Porque nenhum cidadão que ama Angola tem que ter a coragem de tirar 7 mil milhões sozinho. Exato. E já aconteceu casos piores, Sim, né? Mas esta aqui é mais recente. Portanto, mas também houve falha das instituições. Ok. Né? A AGT falhou bastante. Para mim, o corpo diretivo todo da AGT deveria... Da AGT, aqueles que definem o plano de controle, ok? Porque isso tem que ter sistema de controle interno. Certo. Não é possível. Há quanto tempo isso acontece? São os acessos, Exato. são as auditorias, mas tem que ser feita por pessoas independentes. Não pode ser que quem gere é quem audita. Ok? Esse é um setor muito chave que tem que ver a auditoria permanente. Exato. Nem se fosse uma auditoria trimestral. Exato. Porque se há, e o presidente da UNITA fez um pronunciamento que esse dado foi efetivamente camuflado, porque estamos a falar cerca de 80 mil milhões. Nossa. Isso foi numa nota de imprensa 2 ou 3 dias. Então, nós precisamos efetivamente olhar para Angola com muita seriedade, porque o que nós temos ainda é potencial. Boa lei, mas se não houver um bom executor, de nada vale aquela lei. Exato. Percebemos. Interessante.
Aires tem Sim. um ponto de olhar também. Sim, nesta há questão. um ponto de vista relativo a essa situação e na verdade eu mesmo arrastei essa conversa para esse lado porque realmente fere-nos quando nós acabamos e Angola está a ser construída dessa forma. Estamos a construir Angola por meio de pessoas que usam palavras pomposas para dizer coisas bonitas, quando debaixo dessas palavras tem uma realidade negra, assustadora, e aqui negro como algo mesmo péssimo. Nós estamos a viver momentos muito, mas muito tristes. Imagina que a abordagem que foi apresentada pelo Dr. Sitak foi uma abordagem do ponto de vista como é que eu diria? Do ponto de vista de dados, né? Uma abordagem efetiva, mas que essa abordagem ainda no caminho se encontrava com alguns obstáculos que é o próprio cidadão. Eu acredito que primeiro precisamos olhar a Angola da seguinte forma: essas problemáticas que estamos agora a descobrir não são problemáticas novas. Sim. Atenção, isso precisa de um processo até chegarmos aqui. Ok. A Angola que nós estamos a viver hoje é a Angola das cervejas de cada 50, das maratonas de cada 30 Certo. e tudo isso. Esse resultado é o que nós estamos a ver agora. Entenda que nós todos estamos aqui a lutar, e aqui me apego a deixa feita pelo Dr. Sitak. Estamos aqui a lutar, por exemplo, da questão da honestidade Sim. do próprio homem angolano. Sim. Nós reclamamos dos decisores públicos. Recentemente aconteceu um escândalo, né, de uma invasão, uma suposta invasão cibernética numa operadora do país, Sim. onde todos nós nos sentimos felizes por estar a subtrair recargas dessa operadora. Ok. Atenção! Os Esse 50 gigas. esse é um instinto que está dentro de nós. O que quer dizer que muitos de nós, se estivéssemos na posição desse jovem, podíamos ter feito desvio de 7 mil milhões ou mais. Quer dizer que o problema não está no cargo que essa pessoa ocupa, mas na construção do eu angolano, eu, cidadão angolano. Por quê? Porque esse eu está corrompido. E o que eu posso dizer agora, assim como solução para Angola é: precisamos destruir Angola para construir Angola. Eu acredito que durante muito tempo nós dissemos: precisamos construir Angola, mas estamos a tentar construir Angola por cima de alicerces completamente podres. Nós precisamos destruir esses alicerces, fazer novas alvenarias, trabalhar novamente num projeto de Angola e termos uma Angola real e efetiva, onde nós consigamos dizer assim: Deus abençoe Angola também. Onde nós consigamos dizer assim: primeiro está o angolano, eu morro pela minha pátria. Se a minha ficha de 4 milhões entrar, eu não vou fugir da Angola, eu vou continuar aqui. Mas é que, tá a ver, esses resquícios de que nós não podemos ficar aqui, de que se me aparece uma casola, eu vou. Até as nossas músicas apelam a isso. Apanhei minha casola, estou embora. Qual é a ideia que tem aqui subjacente? De que nós estamos numa posição desprivilegiada, né? E aqui nós vamos reclamar, mas quando estivermos numa posição melhor... Olha, eu só vou adicionar algo rápido. Já vai falar sobre as medidas, soluções, porque na verdade o que nós queremos é apontar aquilo que estamos a viver e trazermos aqui uma abordagem de solução. Exato, não é? exato. Lá em casa nós precisamos entender, tal como disse o líder, o advogado Ndunduma, se nós todos somos envenenados por esse espírito de engano, nós precisamos tirar isso de nós. Exato. Ok? Nós precisamos transformar as nossas mentalidades. E, na verdade, do ponto de vista, como sendo uma das ramificações da educação, queremos transformar e educar a sociedade nestes moldes. Pode agora tomar a palavra, líder Sitak. Não, por acaso eu queria tomar a palavra, se calhar, com uma pergunta a nos colocar, mas Exato. eu queria só enfatizar o que disse o Aires, é algo muitíssimo importante. E ainda hoje, ontem, eu assisti a um vídeo do Leandro Carnal. Certo. E ele dizia que seria bom se o problema da corrupção fosse apenas de um partido político. Exatamente. Não percebemos, Yeah. por favor. O Leandro Carnal afirmou que seria muito mais fácil, seria bom se o problema da corrupção dependesse apenas de um partido político. Sim. Forte. Ou seja, no fundo o problema é da sociedade, é todo nosso, porque há mudanças. O que está a se viver hoje no nosso quadro administrativo do Estado
também já se viveu anteriormente. Exatamente. João Lourenço, em 2017, levantou a bandeira de ir contra a corrupção. Sim. Ok? Havia generais e outras figuras que essencialmente foram mexidas. Estávamos a ver que, afinal de contas, ninguém é tão pobre demais ao ponto de não ser protegido, nem ninguém é tão forte ou rico demais ao ponto de não ser atingido, ou então a lei se pesar sobre ela. Certo. Mas os cenários estão a começar a inverter. Exatamente. Então, o ponto aqui é que se eu não tiver a consciência de que quando for a minha vez farei diferente por Angola, quando lá estiver farei pior, a mesma coisa ou pior. Então, o problema aqui, e nós não podemos desassociar isso ao problema da educação. Exato. Ok? Por isso que a educação ela não está apenas baseada na formação de homens com alguma competência técnica. Ok? A educação também depois transforma o homem para o bem, para efetivamente permitir que a sociedade cresça e ajude-se os outros. Então, Nesta ordem, desculpa mesmo cortar, e já que fala sobre as medidas de posicionamento para solucionarmos, o líder Sitaka, Aires Nunduma, Sim, sim. elenca aqui os aspectos de que o nosso orçamento geral do Estado não é administrado da melhor forma possível, ou seja, as próprias previsões não são feitas de forma correta. Não sei se é de facto para ti tranquilo. Não muitas previsões, mas a execução. A execução, Sim, de facto, sim. há esta dificuldade entre aquilo que foi previsto e aquilo que é planificado, aquilo que é constatado na realidade. Qual seria, assim, a melhor forma de gerirmos, portanto, ou de administrarmos ou de posicionarmos o nosso orçamento geral? Né? Qual seria a melhor forma de elaborarmos o orçamento geral para que, de facto, tenhamos, então, que constatar aquilo que nós observamos na realidade? Né? Esse é um apelo que, de facto, podemos fazer aos nossos dirigentes que nos acompanham agora. Né? Quais serão assim, as medidas para que, de facto, as orientações que vos deixais para melhor gerir ou administrar ou elaborar o nosso orçamento geral do Estado, né? O nosso orçamento geral? Não sei se me permite. Sim, está à vontade. Sim, eu acho que estamos num formato de pegar um ponto das soluções. É isso? Exato. Pois, em relação ao orçamento, eu não falaria com muita propriedade no âmbito da sua elaboração. Exato. Mas eu aqui julgo mais a execução, porque Certo. a elaboração faz parte de um capítulo da planificação. Ok. Mas a execução aqui deixa muito a desejar, porque a classificação das despesas em termos percentuais do orçamento também dita muito para o que nós queremos num certo exercício econômico. Exato. Por exemplo, nós somos um país que a nossa educação é débil, a nossa saúde é débil. E boa parte das nossas receitas públicas, por exemplo, são canalizadas para o pagamento da dívida, tanto interna quanto externa. E depois os outros setores que são privilegiados, estamos a falar, por exemplo, do setor da segurança. Né? Não estamos a dizer que não é importante, é extremamente importante. Aliás, estamos a acompanhar o que está acontecendo agora no Ruanda. Exatamente. É extremamente importante, mas também tem que haver alguma clareza e algum sentimento de país, de pertença, de que eu quero atacar esse setor e combater. Exato. Porque a educação e a saúde juntas estão muito abaixo daquilo que é canalizado para os quartéis, para a segurança. Exatamente. Mas você entende que o problema do país, por exemplo, é a educação. Certo. E depois o que é que acontece? Quase que nenhum ano, isso aconteceu no Orçamento Geral de 2024, o que é previsto para a educação e a saúde nem se efetiva. Ou seja, eu vou prever cerca de 3 mil milhões para a educação, por exemplo, mas na prática não vou canalizar isso tudo para a educação. Entre o programado e o realizado há sempre um desvio desfavorável. Estamos juntos? Então, esses aí são os problemas que acontecem na execução. E depois outro elemento que me preocupa é a forma como ocorrem as nossas contratações públicas, as nossas empresas públicas. Porque eu no orçamento vou prever um conjunto de despesas e estas despesas eu vou ter que contratar, sobretudo o setor privado, porque tem que potenciar o setor privado. Na medida em que ele prestar serviços ao Estado, ele também consegue maximizar. Só que nós estamos num cenário em que também as nossas empresas se tiram as ordens de saque e não funcionam, boa parte delas. Boa. Você vê que a economia começa a crescer quando há salário na função pública e depois quando há pagamento das ordens de saque. Se esses dois elementos fecharem, o país entra em situação muito difícil. Então,
tem que se rever muito bem a nossa lei da contratação pública. E aqui não é só a lei, mas também a praticidade. Sim. Porque não é possível uma empresa que está a se constituir hoje, ok? Nunca teve histórico de pagamento de impostos, nunca teve histórico de pagamento de segurança social, ganha um concurso milionário. Exatamente. Essa empresa não tem funcionários, está a enriquecer apenas uma ou duas pessoas. Aquele que deu o enter e aquele que assina a conta. Depois repartem-se. E aí esquecemos que essa empresa poderia, se eu desse prioridade, por exemplo, a empresa do Nunuma, que existe há 5 anos, que tem funcionários, essa empresa vai pagar funcionários. Esses funcionários vão ganhar salário. Ganhando salário, vão pagar o IRT, é imposto. Ok? Ganhando salário, vão consumir bens e serviços, vão pagar o IVA. A economia funciona. Então, as nossas empresas, às vezes, que ganham concursos bilionários ou milionários, são aquelas que não cumprem com muitos aspectos, tanto da segurança social como da AGT, ou se tiverem, não têm históricos, mas estão a ganhar concursos milionários. Abriu hoje, amanhã tem um concurso. Isso é preocupante. Exato. Então, esse elemento, se não for combatido, também vai afetar a redistribuição da riqueza nacional. Exatamente. E líder falou sobre as questões de superação a nível geral, a nível do Estado. E eu gostava que o líder Ndunduma, de facto, pegasse a nível pessoal. Né, a nível do posicionamento e responsabilidade individual, né, já que tocou naquela questão de nós todos estarmos possuídos pelo espírito do engano, né, pelo espírito do desvio de fundos. Então, qual seria o nosso posicionamento como sociedade? Como é que devemos encarar os nossos líderes e não só? Muito bem. Exato. A partida, eu gostava de dizer o seguinte. Numa casa em que tenha um cão, se o ladrão for o dono da casa, o cão não morde. Numa casa, precisamos perceber. Numa casa em que há um cão a guardar a casa, se o ladrão for o dono da casa, o cão não morderá o dono. Exatamente. A lógica é muito mais fácil haver desvio, haver corrupção passiva ou ativa quando o dono da casa faz roubo à casa. E quando todos acordarem, ele simplesmente acusa que foi o cão que se distraiu. Isso é para refletirmos apenas, e acredito que se calhar vamos comprar cães de melhores raças e tudo mais. Seja mesmo um pouquinho mais transparente para que nós possamos perceber, para que quem nos está a ver consiga perceber. Não, o que nos está a falar de parábolas o que nos diferencia do resto dos animais é a capacidade de exatamente, mas atenda que nem todo mundo tem essa capacidade de reflexão. Certo. Então gostava mesmo que. Mas a lógica é simples. A lógica é simples. Quando alguém tiver, se eu quiser fazer algum mal a esse podcast, será muito mais fácil se eu colocar o Dr. Sitak na porta, que é para olhar, enquanto ele fiscaliza, eu aproveito para fazer aqui alguma coisa. E nós sabemos muito bem que na prática isso se aplica à questão dos paraísos fiscais, à questão de desvios, à questão, por exemplo, de corrupção nos atos de licitações, à questão dos concursos públicos que são feitos sem transparência alguma e todas essas questões. Voltando àquilo que foi a questão, eu não queria primeiro tocar no cidadão, mas antes tocar nos decisores. Por quê? Há um ponto. Se de nós cidadãos espera-se, no mínimo, honestidade, nós temos de esperar muito mais dos decisores. Certo. Atenção, ele não está a decidir para a família dele. Está a decidir para Angola. E se ele decide para Angola, os angolanos devem exigir desse decisor. A lógica é, nós conseguimos ter uma lei que é mais coerciva para uma influencer digital do que para um decisor público. Então precisamos mesmo nos rever, né? Quando nós conseguimos trancar uma influencer durante 2 anos, mas um decisor que desviou milhões e a população toda conhece, depois de um tempo simplesmente vai à casa. Não, está a cumprir, não sei o quê, na condicional e blá, blá, blá. Mas nós sabemos que se fosse, por exemplo, um 12 furos, que já tem tatuagem, que já tem não sei o quê, ele ficava aí 5 anos. Com certeza. E isso mostra o quão falho é o sistema legal da Angola. Nós não temos leis que realmente são rígidas a quem devia ser. Por quê? Porque essas pessoas são os donos da casa.
Mas aí, enquanto jurista, também tem um grande desafio. Porque, Exato. Eu não sou jurista, não vou me atrever a falar do ponto de vista técnico, mas o que se constata é que não há uma clara separação dos poderes. Ok, sim. E isso afeta muito. E esses elementos que estamos aqui a dizer levantar. são muito mais extensivos também no nosso próprio ambiente de negócio. Exato. Porque, infelizmente, as nossas instituições não funcionam com autonomia, sobretudo aí de justiça. Sim. Mas se está aqui, entenda que isso começa a acontecer quando? Começa a acontecer quando quem dá parecer jurídico em TV é um sociólogo. Quando quem dirige não entende nada de direito, mas ele comanda. Mas quem... os juristas é que estragaram Não, agora. não. Entendamos que, por exemplo, e isso é Disse facto. isso, né? Mas pronto, essa parte é melhor O doutor Vai já continuar. O doutor Stack fez uma abordagem, desculpa só. O doutor Stack fez uma abordagem e que valia mesmo aqui dar um acento tônico. Sim. Qual é o ponto? O ponto é, os decisores públicos são formados em administração pública. Eles têm capacitação em administração pública. Eles sabem gerir o bem público. Não será que devíamos lhes dar um ensaio numa cantina do Mamadou primeiro, para depois nós vermos se realmente eles sabem trabalhar com o bem de todos? Às tantas, o que é que nós fazemos em Angola? Quem responde pelas áreas não é quem realmente tem esse conhecimento que o Dr. Stack tem nos assuntos econômicos, nos assuntos contabilísticos. É quem o dedo chegar primeiro. Então, nós temos um problema conjuntural em Angola e andamos às tantas a tentar resolver isso celularmente. Quanto aos decisores, a questão é simples. Nós precisamos responsabilizar coercitivamente todo decisor que... Crimes ligados a decisores é uma coisa muito grave. Como é que você está a dizer que quer diversificar a economia e atrair investidores, mas a tua administração geral tributária tem escândalos dessa natureza? Eu tô nos Estados Unidos, estão a me dizer que é para investir em Angola, mas em Angola a própria AGT está a cair com 7 mil milhões. E eu, como empresário, também sou maluco ao ponto de ir pagar imposto nesse país. Desestimula. Desestimula completamente. Já vou passar a palavra Exatamente. ao líder. Eu gostava só de deixar uma sugestão. Boa. Tem aqui antes mesmo do podcast estávamos aí a falar sobre questões de tecnologia e tudo mais. Se realmente tivermos intenção de acabar com essas questões, investamos em tecnologia. Por exemplo, reduzir a interferência humana. A interferência humana. Nós conseguimos colocar blockchains, né, que vão analisar toda a transação, por exemplo, das receitas fiscais da Angola. É possível. Nós temos inteligências artificiais que podem fazer uma fiscalização que um ser humano não estaria a fazer na sua... Por quê? Porque o ser humano vê as notas também. Quando ele deixar de ver as notas, quando o sistema for essencialmente digital, se calhar teríamos alguma melhoria. Mas, claro, também não podemos negligenciar a nossa situação do ponto de vista de crescimento. E tem muitos outros fatores. Mas, Aires, a tecnologia também é mesmo feita pelo homem. Exatamente. Dr. Stack, vai já responder. Né? Antes, de facto, queria fazer aqui alguns cumprimentos. Para que de facto possamos funcionar da melhor forma, é necessário que andemos com os outros. Sim. Nós temos aqui alguns parceiros que nos ajudam e nos ajudaram e continuam a nos ajudar a fazer acontecer o nosso podcast, né, o nosso programa, como a Odontofarma, Mentes Livres e, portanto, Estudo da EFIS. São, de facto, nossos parceiros e convido todos aqui que nos assistem a seguir as nossas redes sociais, Educação com Capa, Facebook, WhatsApp, Instagram e também já estamos no TikTok, né? Então sigam as nossas páginas. O líder que estava aí, aliás, o líder Ndunduma, fez aqui menção da educação e a transformação que nós podemos ter para que possamos então nos posicionar da melhor forma possível, né, a quando destes bens públicos e não só. E ele menciona a questão da tecnologia como fenômeno para fiscalização. E atenção que a colocação foi mesmo não 100% direta. Por quê? Porque não podemos negligenciar a nossa realidade. Exato. Aqui nós temos capacidade de alguém desligar o chat GPT do país para poder cair com mais 7 mil milhões. É neste ponto que eu estava a me referir. Atendendo a nossa situação, a Aires Nduma e o
o doutor Sitaque vai aí responder, se possível. Atendendo à situação de Angola, instalar aqui fiscalização do chat GPT não seria Não é efetivo. Não seria um aspecto arriscado para o nosso... Permita-me só, para a nossa condição. E mencionamos aqui a questão da educação e a capacitação da mentalidade, do seu ponto de vista ético e moral do indivíduo angolano, que era um indivíduo assim como o próprio gestor. Exato. Líder Sitaque, corrobora desta opinião. Não, atenção. Nós estamos a levar muito a sério essa questão que eu trouxe da tecnologia. Não na perspectiva, e eu disse que seria a título sugestivo, né? É uma questão que dava para se lançar a mão. Mas atenção, não há outra forma de mudar Angola se não for por meio da educação. Isso é base. As pessoas em Angola precisam voltar a falar sobre patriotismo. Precisam voltar. Claramente não são patriotas. Você não ama o teu país se você tem a capacidade de sozinho subtrair essas somas. Então, as tantas. Vamos sortir, líder Sitaque, estava a levantar aqui um ponto interessante sobre algumas abordagens feitas pelo Dr. Ndunduma. Olha, cortou-me na construção do raciocínio e gostaria de, se calhar, voltar a colocar a pergunta para me situar. Não sei se... A questão era sobre a atuação e posicionamento do jovem angolano a quando da gestão, ou a quando dos aspectos públicos, ou da recessão do posicionamento dos decisores públicos. Não, era uma questão. A questão era propriamente ligada a algumas soluções, né? Apresentarmos algumas soluções sobre a tecnologia. Para o posicionamento. Não, isso foi uma sugestão que eu dei. Mas a pergunta é: soluções para mitigar então a mudança essencialmente do cidadão angolano, dada aquela questão da honestidade e tal. Como é que podemos... Aí corroboramos que a solução está atrelada à educação. Mas às vezes trazermos a educação em causa é um trabalho muito grande e conjuntural que pode não trazer assim aspectos muito básicos, muito concretos, né? Porque já falhamos muito na base, já falhamos muito no nível intermédio, estamos agora a discutir em níveis superiores esses problemas e fica um pouco complexo. Mas há muito potencial em Angola e que poderia ser explorado. Eu acredito que nesse aspecto sobre os escândalos que nós assistimos, se nós não aprendermos com esta consciência moral, de honestidade, de patriotismo, devemos acionar, no meu entendimento, alguns aspectos mesmo jurídicos. E aqui trazer à tona mesmo a responsabilização, sobretudo desses atores decisores. Porque algo que estraga muito Angola às vezes é o excesso de conflito de interesse que existe. E também está atrelado aos aspectos éticos. Ou seja, há muito conflito de interesse. E não existe de forma clara, prática e responsabilizada o começo, por exemplo, né? Os decisores políticos, quando ascendem a um cargo, eles não fazem declaração dos seus rendimentos. Mas depois de um mês ou um ano, fazem bilhões, compram. Porque eu digo sempre, comprar um TX 570 não é fácil. Nem empreendendo, nem com salário. Com salário não vais conseguir. Se calhar ganhas 20 milhões por mês, ou 15 milhões, ou 10 milhões por mês. Mas você não vai comprar um 570 com salário em 6 meses, não vais, nem empreendendo. Aquele é um custo que não vais conseguir repor na tua estrutura financeira e a tua empresa pode ir à falência. Então, se haver, de facto, uma lei que funciona, claro que o trabalho nas pessoas é sempre o passo primário, mas temos que olhar de forma clara. Se existe uma lei, deve ser cumprida. A lei só tem utilidade quando é respeitada e quando houver descumprimento da mesma, haja sanções. Porque imaginemos que eu vou entrar num cargo político e não faço a declaração dos meus rendimentos. Então, tudo quanto eu ganhar, vão pensar que já entrei ali com esse rendimento. Mas que na verdade não é. Então, o político tem que declarar, eu estou a entrar com X milhões e também trazer o rendimento dos seus próximos. E depois, ali, haver elementos claros de transparência.
né? Estamos aqui a mencionar o dinheiro, porque o dinheiro mesmo não é dos políticos. O dinheiro é de todos nós. O dinheiro é de todos É nós. de todos nós. Então Angola temos é dos direito angolanos. de coisa, Temos de- direito. É o nosso imposto Ok. que pagamos e é o nosso petróleo que é explorado. Isso é que faz o dinheiro da Angola. Ok. São os empresários que contribuem com os seus impostos. Então, esse dinheiro tem que ser gerido mesmo para o interesse da coletividade. Então, as nossas instituições jurídicas devem funcionar. Mesmo, Aires. Isto é urgente, porque na estrutura do ambiente de negócio, isso dá confiabilidade. Se eu, embora investidor estrangeiro que estou nos Estados Unidos, visto, eu posso estar desestimulado a investir, sim, mas também posso estar estimulado se a instituição funcionar. Porque qual é a consciência que eu vou ganhar? É que erro humano, aconteceu, mas foi responsabilizado. Agora, se passar 2, 3 meses, colocar aí um programa na televisão que distrai a juventude, de repente os 7 mil milhões deixou de ser um debate. Automaticamente será alguma coisa esquecida. E não vamos ver onde é que as pessoas foram. Por quê? Provavelmente outras pessoas de nível ou de patente superior também colocaram a mão ali. Isso é Exatamente. falta de funcionamento das instituições. Porque o problema não é o roubar, né? É um problema roubar, mas se a pessoa que roubou foi ou furtou, foi efetivamente responsabilizada, isso estimula o investidor estrangeiro. Vou só dar um exemplo muito rápido. O Brasil, por exemplo, também já viveu muitos escândalos, sobretudo na maior empresa Sim. de petróleo. Petrobras. Exatamente, muitos escândalos. Mas o Brasil é um país que, em termos de crescimento econômico, todos os anos registra algum crescimento. Ok? Porque também tem os próprios brasileiros a investir, mas também não param de receber investidores estrangeiros. Porque até presidentes acabaram por estar quê? Presos. Estás a ver? Então, enquanto isso vai acontecer em todas as economias. Ok? Porque a corrupção é um crime antigo. Bom, é muito bom. antigo. Então, Líder. eu acho que é questão mesmo da responsabilização, como também uma das soluções para estimular os investidores estrangeiros, para também mitigar aqueles que estão a gerir hoje. Quando virem que o fulano foi responsabilizado, então ele poderá ter cautela ao tomar alguma decisão individual contra os interesses da coletividade. Nós percebemos e nós agradecemos. Infelizmente estamos na reta final do nosso programa. Olha, infelizmente mesmo. E parece que o tempo corre de maneiras de facto aceleradas quando estamos a crescer, quando estamos a produzir. Na verdade, queremos acreditar que alguma coisa terá ficado. Mas tem aqui uma questão, né? Estão aqui as duas questões que mandaram aí o nosso pessoal que nos assiste. Né? Advogado Ndunduma, como advogado, quais são de facto as responsabilidades éticas, né, de um advogado a quando da gestão pública? Né? Quais devem ser as responsabilidades do advogado a quando desse todo o processo de gestão pública? E a mesma questão faço ao líder Estaque Nunes: quais são as responsabilidades de um contabilista na gestão pública, dos aspectos públicos? Por favor, líder Ndunduma, e vai também, depois da questão, finalizar com as considerações finais, passa a redundância, sem esquecer de facto de agradecer aos nossos parceiros. Então, estamos a falar da Odontofarma, Mentes Livres e também o estúdio Fish. Por favor. Eu acredito que importa aqui referenciar que a intervenção de todos os entes, né, na questão da gestão pública é essencialmente terciária. Nós cumprimos mais um papel fiscalizador. E o que nós estamos a fazer aqui, por exemplo, com esse podcast, já é uma impressão daquilo que é o nosso posicionamento relativo à gestão pública. Até porque existem inferimentos que nós não poderemos estar a fazer no dia a dia do gestor. Mas entendemos nós que algum esforço tem sido evitado no que toca ao nosso posicionamento por meio de produção de algum conteúdo relativo. Particularmente, eu tenho estado a trabalhar incansavelmente na produção de algum material que vise, no mínimo, conscientizar a população. Por quê? Porque uma população informada não permite situações dessas. Isso denota claramente que é resultado, né, da alienação
da alienação formativa que foi feita no povo angolano. Então, a nossa intervenção, a intervenção de um advogado, a intervenção de... Claro, né, falarei do meu lado apenas, mas a intervenção de um advogado é essencialmente fiscalizadora e cumpre também um papel de sermos... caminharmos com aquilo que é a literacia de assuntos ligados à gestão pública. E temos-lo feito. Muito Relativa às considerações finais... Vamos só permitir o líder, ok. depois vai dar problemas. as considerações finais. Sem problema. Muito obrigado. Exatamente. Doutor? Pois, em relação ao contabilista, nos âmbitos dos aspectos de ética, primeiro dizer que essa é uma tarefa mesmo da coletividade. Todos nós temos uma cota à parte, devemos trabalhar de forma coesa para conseguirmos materializar. Mas o contabilista, e aqui vou considerar como o profissional liberal, tem uma grande responsabilidade em produzir relatórios e contas com verdade. Quando eu digo com verdade, é obedecer o quadro de ética e deontologia profissional que faz parte dos estatutos da Ordem dos Contabilistas, como elaborar as contas com integridade, fazer menção efetivamente aos movimentos concretos, porque a soma dos relatórios das empresas é que vai resumir o nível de contribuição de receitas públicas na ótica fiscal. Ou seja, eu vou elaborar um relatório de 10 empresas, suponhamos que aquelas 10 empresas resumam um país, os impostos industriais, IVA e tanto mais são apurados pelos empresários juntamente com os contabilistas. Então tem que haver algum zelo, tem que haver integridade na elaboração dessas contas. É uma grande responsabilidade do contabilista, bem como a questão de fazê-lo com competência, porque o contabilista tem que ser um profissional competente, que forma-se, atualiza-se e efetivamente declara as contas com toda a verdade e com todo o profissionalismo. Mas aqui falamos de forma genérica da gestão pública, que é importante que cada um assuma a sua responsabilidade e que a soma dessas responsabilidades individuais farão de facto a coletividade. Só que existem entes que têm maior responsabilidade em função essencialmente do cargo que ocupam, como os administradores, o gestor de empresas públicas, que devem pautar essencialmente pela transparência, ou seja, divulgar efetivamente aquilo que ocorreu, devem colocar em primeiro lugar o interesse público mesmo, ou seja, nunca eu me autosservir, mas sim servir sempre a coletividade e, sobretudo, primar pela legalidade, né? Porque nós temos muitos instrumentos jurídicos reitores, desde a própria lei da propriedade pública, o Estatuto da Administração Pública e tantos outros que regem a conduta de um funcionário público. Então, é extremamente importante que as instituições, os gestores, os administradores dessas organizações façam um exercício constante para que muitos deles também não conhecem, se conhecem não o suficiente para que consigam efetivamente cumprir. E dizer que a ética nesse todo o processo deve ser uma tarefa mesmo conjunta. Muito obrigado. Nós, na verdade, trouxemos esse tema para instruir, para educar e, na verdade, tivemos especialistas, pessoas dotadas de conhecimento que nos levaram à reflexão profunda sobre o nosso posicionamento, como individualidade e o nosso posicionamento como gestor, como administrador, como, de facto, aqueles que são responsáveis para resolverem problemas do povo. E falaram aqui assuntos como soluções para esses assuntos de desvios, de corrupção, como a formação e o caráter da personalidade, a educação e primarmos pelos aspectos éticos. Foram pontos levantados também pelos nossos convidados, que nós, na verdade, agradecemos, e que deixaram uma reflexão muito, muito profunda. Aquele que serve, aquele que administra os bens públicos, deve, a priori, pensar no administrando, ok? Quem gera os bens públicos é mesmo para, de facto, garantir a sustentabilidade e a viabilidade daquele que, de facto, está a gerir os seus bens, os seus recursos. A administração não é para si, não é para si em primeiro lugar, mas sim pensarmos nos outros. Isso vai para os nossos dirigentes, vai também para posicionamento
da nossa sociedade enquanto indivíduo e contribuidor do crescimento e desenvolvimento do nosso país. Foram estas, de facto, e várias outras palavras que os nossos convidados nos passaram e muito bem, né? Nós agradecemos e resta-nos, de facto, esperar-vos nos outros momentos, termos cá novamente, não é? Mas para terminarmos, termos então as palavras finais, né, em torno do nosso tema. Quais são, de facto, as considerações finais que deixais para os nossos ouvintes, aqueles que de facto nos estão a acompanhar, e os nossos dirigentes, pois que devem estar a nos ouvir, dirigentes, tantos outros indivíduos que dirigem, passa a redundância, o nosso país. Quais são as palavras finais que deixais? Do destaque, por favor. Destaque, por favor, pode. Ok, obrigado pela primazia, Aires. Eu deixaria, em jeito de última mensagem desse podcast, inicialmente é para o executivo, né? Eu diria que eu penso que o que nós hoje angolanos queremos não é que nos coloquem o pão à mesa, mas que naquelas responsabilidades genéricas haja de facto a prática da justiça. Tem sido muito difícil empreender, obter vários conjuntos de elementos ou documentos que nós precisamos com o ambiente que nos encontramos. Eu acredito que o executivo tem muito potencial e pode muito bem intervir na questão associada ao ambiente de negócios, assim, de forma genérica. Porque não podemos continuar a viver essa realidade de que para a aquisição de alguma documentação, de passar por algum processo, temos que sempre nos associar a minchas ou pessoas que venham nos facilitar. Isso, de forma acumulativa, traz muitos problemas. Então, penso que é extremamente importante que olhemos para ali, porque quando isso estiver bem afinado, sobretudo aqui, garantir que as instituições funcionem vai, de facto, estimular outras viés. É o que nós temos visto sempre na disciplina de educação empreendedora quando falamos dos fatores determinantes para o empreendedorismo. Ou seja, existem fatores nacionais e existem fatores pessoais. Os fatores nacionais, sim, exatamente. Os fatores nacionais estão essencialmente associados ao posicionamento do governo, das instituições, na criação de infraestruturas e tudo mais. E os fatores pessoais estão associados essencialmente com a vontade individual da pessoa identificar uma oportunidade e aproveitá-la. Só que isso só se materializa quando esses elementos tiverem sido feitos de forma tranquila. Então eu acho que o nosso executivo deve olhar com muita seriedade e atenção nas suas responsabilidades para garantir que as instituições funcionem e estas venham auxiliar outros players da sociedade para que o sonho seja realizado por eles e não essencialmente pelo nosso governo. Então, era essa mensagem que eu queria deixar a reflexão e se eventualmente essa mensagem chegar até lá, espero que tenha valido a pena. Penso que vai chegar. Líder Dondoma, sendo mesmo somzito, por favor. Ok, eu gostava de, em primeira mão, deixar a seguinte mensagem. Para que possamos ter resultados efetivos, precisamos promover uma cultura de integridade. Para que possamos ter resultados efetivos, precisamos promover uma cultura de integridade. É preciso voltarmos a ser cidadãos íntegros. E essa integridade vai se expandir até aos decisores públicos. E de lembrar que esse grupinho peculatário já anda perdido. Mas, por favor, não nos percamos a olhar para eles quando podíamos começar a torcer o pepino dos peculatinhos, que são as crianças. Nós podíamos muito bem agora começar a desenvolver medidas de não mais promover
essa maldade que já foi instaurada do ponto de vista patriótico aos mais pequenos. E, pelo contrário, usarmos isso como método de repreensão da futura geração. Gostava também de deixar a título de recomendação que se apostasse na promoção de mais fiscalização. Por exemplo, há um sistema que existe nos Estados Unidos que é chamado de whistleblowers, que ele incentiva as pessoas a fiscalizarem nos seus próprios departamentos. Ou seja, os próprios funcionários são fiscais um do outro e o Estado recompensa-os por assim o fazerem. Acredito que isso também estimularia a cada um de nós controlarmos. Por favor, saiamos da posição de terceiro, de boa-fé, que só sabe apontar e reclamar e dizer isso já está estragado. E comecemos a ser pessoas ativas e que realmente causem algum diferencial nessa sociedade. Que cada um de nós aqui presente seja íntegro antes de apontar a não integridade dos outros. Muito obrigado mesmo pela presença, pela vossa presença. Nós, na verdade, somos gratos. E uma das medidas que nós encontramos como educação, como ponto de vista, é levarmos esse entendimento, é poluirmos a mentalidade da sociedade com este vasto conhecimento que vós trouxestes. Na verdade, nosso papel tem sido esse, transformar a mentalidade. E claro, os melhores conhecimentos, e não só, são debatidos aqui, no ponto de vista, são debatidos aqui na educação. Então, uma das formas de solucionar os problemas éticos de gestão pública é você seguir o nosso canal. Aqui temos conhecimento que, na verdade, vai te tirar do zero, vai te tirar da caverna. Nós trouxemos conhecimentos puros e afinados, sem filtros, para, de facto, transformarmos e clarearmos, de facto, a sua mentalidade para maior posicionamento. Então, na verdade, nós agradecemos aqui o Dr. Sitaki Nunes, ele que, de facto, é contabilista e empresário, não é? E de facto, não menos importante, o Dr. Aires Nduma, que, de facto, é empresário, advogado e consultor jurídico, não é? E eu deixo aqui uma reflexãozinha. É necessário que nós saibamos qual tem sido o nosso posicionamento a quando dos problemas sociais que nós reclamamos. Qual tem sido a tua função na resolução dos problemas de Angola? O que tens feito tu para resolver os problemas que você tanto reclama? Então, na verdade, é para refletirmos sobre essas questões e tantas outras que a gente vai trazendo, não esquecendo, de facto, nossos parceiros Odonto Pharma, a EFISH e Mentes Livres, que têm, de facto, nos prestado ajuda e contribuição para o crescimento do nosso programa. Então, sou o José Mariano, esteja conosco e siga os nossos canais nas redes sociais, Educação com Capa, no YouTube, temos o TikTok, Facebook e Instagram. Esteja conosco, estaremos sempre aqui para vos prestar o melhor conhecimento possível para te tirar da caverna. O nosso muito obrigado. Até o próximo programa. Companheiros.